Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai estudar mais aprofundado sobre como orar fora do sistema religioso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, mas nada melhor do que o próprio Akel para ensinar, né? É de lá que eu trago os ensinamentos para vocês. E daqui para frente vocês vão ver muitas coisas transcritas aqui, que é tudo lá da filosofia X, tá? Então, bora lá estudar e entender como é que funciona, como a gente sai do sistema, né? Quando a gente sai fora do sistema, a gente fica muito na dúvida, né? De que forma que eu posso orar sem ser místico, de que forma que eu posso orar se Deus não interfere, né? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira a ser evoluída, né? Ou evoluído. Então vamos lá estudar aqui com essa transcrição do Akel, para vocês poderem entender melhor como que a gente pode fazer isso da maneira correta, tá bom? Então vamos lá. Depois de aprender quando Deus interfere e quando o diabo interfere, agora estamos preparados para entender com nobreza, não mais como meninos, como povão alienados, como a massa que reza e as multidões que correm atrás de uma oração forte, capaz de misticamente solucionar seus problemas. Primeiro, precisamos entender que a oração analisada profundamente tem valores que são imensuráveis. Essas revelações não são para qualquer pessoa, mas os nobres entenderão. Se passamos a ver as coisas de cima verticalmente, podemos também entender como o nosso Pai vê, ouve e delibera justamente. É muito comum dentro do próprio sistema vermos refutações às orações repetitivas, que são as tão conhecidas rezas, né? E sacrifícios tolos, especialmente entre os mais tradicionais. No entanto, quase todos acabam orando errado, como já nos ensinava Tiago 4, 2 ao 4. Pouquíssimos estão realmente prestando atenção no que oram ou quando dizem que adoram, com o mesmo sufixo oram, mas só de lábios, o coração está longe do Senhor. Verifiquemos o que o Criador tem a nos dizer sobre oração e música, costumeiramente chamada de louvor. Leia Isaías 58, 1 ao 10. Basta de introduções, prelúdios, prólogos e epílogos solenes. Basta de palavras robustas no intuito de impressionar os ouvintes. Devia se envergonhar de tamanha hipocrisia quem assim procede. Isso é inadmissível nas reuniões como eclésia, muito mais ainda no momento orgânico, ou seja, nas reuniões como escola, tá? Mas a oração mais importante são esses rios de integridade que deveriam jorrar de dentro de nós. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa frase poética tem uma lição essencial para nós. A pergunta é: o Senhor tem prazer em nos ouvir ou ele vê em nós hipocrisia? Será tão difícil fazer o óbvio? Será tão difícil falar com Deus organicamente como um filho fala com o seu pai? Sem introduções, sem palavras falsas, sem pedidos privilegistas e epílogos solenes. Muitos, depois de assistirem e estudarem as videoaulas, têm revelado a dificuldade de orar por dois principais motivos. De que adianta eu orar se o Senhor só pode interferir em dois casos diretos e um indireto? 2. Como vou orar se não posso mais pedir por muitas coisas que outrora egoístamente pedia? Vou só agradecer? Essas duas dúvidas eram minhas também. Eu ficava na dúvida, e agora? Né? Se Deus não está mais me ouvindo, se Ele não interfere mais na minha vida, como é que eu vou orar? De que forma que eu vou pedir? Ficou bastante confuso, né? Mas calma lá que a gente vai aprender aqui junto, tá? Jejum e oração são ferramentas deixadas por Deus, que atingem como remédios da alma, com funções terapêuticas notáveis. Veja, se um desigrejado achar que está fazendo bem ao deixar de orar, se engana, pois a oração é a sessão de terapia mais avançada. É o divã da alma diante daquele que tudo pode. Duas coisas precisam acontecer para tratamento e cura: aceitar o problema autocriticamente e confiar no Salvador.
A oração da fé faz com que atinjamos a linha imaginária. Orar já é por si uma ação de fé, um ponto de contato, pois ninguém vai teoricamente falar sozinho, sem crer que exista alguém do outro lado ouvindo. Quem não ora mais pode estar dando sintomas de que também não acredita mais. Oração é desabafo da alma. Falar com Deus, em quem confiamos, em sua justiça e ética, que jamais tornará público nossas mazelas, é limpar a nossa existência metafísica. Nosso ser espiritual precisa constantemente ser purificado pelo desabafo. Existem pessoas que ficam o dia todo exteriorizando seus problemas e sujeiras emocionais nas redes sociais ou pessoalmente, tornando seus amigos ou familiares pior, até irmãos do corpo, em psicanalistas e o espaço onde verbalizam, consultório. Correndo o risco de quem os ouve, aliás, não ter ética, causando dissabores ainda maiores. Quem ouve seus desabafos provavelmente não guardará segredos. E se guardar, não tem dom de pastor, aconselhador pelo Espírito, para lhe orientar e muitas vezes não é uma boa referência para se pautar. E acerca do jejum, que é a abstinência, é a melhor ferramenta para curar vícios e controle sobre impulsos emocionais da carne. Então, analisando organicamente e não misticamente, o Senhor deixou-nos ferramentas de cura para a alma que corriqueiramente são confundidas como interferências diretas dele. Aqui uma ressalva em relação ao jejum, que os místicos, religiosos fazem muito, que dentro do sistema religioso você aprende que o jejum, ou seja, você deixar de fazer algo que você gosta é sinal de obediência, respeito e amor a Deus. E isso não é verdade. Na verdade, você deve aprender a deixar de fazer algo que você não gosta e não que você gosta. Por exemplo, eu não gosto de perdoar. Eu devo fazer isso. Pois, se eu deixo de comer um chocolate, por exemplo, para demonstrar abstinência e amor a Jesus Cristo, ele já conhece o meu coração. Eu não preciso me sacrificar de algo para poder agradar ao Criador, tá? Mas eu preciso me sacrificar de coisas que eu normalmente não faço. Por quê? Porque aí eu estaria agradando ao Criador, porque eu estou vencendo o meu ego. Não que não seja importante fazer esse jejum. Eu vou explicar qual é esse jejum que o Akel está falando. Esse jejum de abstinência é aquele jejum que Jesus Cristo também fez, lá no monte, lembra, nos 40 dias? Por quê? Porque quando a gente faz um jejum, faz uma alimentação mais leve, balanceada, evita um pouco a carne vermelha, a gente consegue acessar mais facilmente o nosso subconsciente, a gente consegue meditar com muito mais facilidade. Esses são os benefícios do jejum. Você fica mais inteligente, você consegue ter mais controle sobre a sua mente. É desse jejum que Akel está falando, não de um jejum de sacrifício em prol de agradar a Deus. O que agrada a Deus é o nosso vencimento próprio do nosso próprio ego, e o que agrada a Deus é nós amarmos uns aos outros, olhar para o nosso próximo e ajudá-lo da melhor forma possível. Esse é o principal jejum que você deve fazer. Esse jejum aqui, que é o jejum da carne, se refere a um jejum de oração, para você conseguir ter mais foco e concentração, tá bom? Então, bora continuar os estudos aqui. Grotescamente falando, você só tem a perder não orando. Organicamente falando, você limpa a alma orando. Espiritualmente falando, você se aproxima de Deus falando com Ele com sinceridade e se pedir com sabedoria, poderá até ser atendido. Um fato é, o pai quer ouvir seus filhos, pois se a vida só é um teste, falar com Ele, mesmo que muitas vezes Ele não possa interferir por sua justiça, não tenha dúvidas. Ele vai sentir o que você sente e se alegrar ou entristecer com o que você tem a dizer. Ele sofre com você e não vê a hora de que tudo acabe. Que a prova da vida cesse e o ambiente de provas mundo chegue ao fim para recompensá-lo. E por esta razão, que aquele que nunca orou corretamente, mesmo assim é agraciado
porque orar simplesmente nos faz muito bem. Entendendo, portanto, essas coisas mais importantes, vejamos o que podemos falar em oração. Acho que essa é a parte que vocês estão esperando, né? Pedir por Israel, seu povo que será tratado na grande tribulação, não é porque você, não orando por isso, acontecerá da mesma forma, que não deveis mostrar ao Pai seu amor pelo seu povo original, que hoje está longe dos seus braços. Pedir pela Eclésia, seu povo todo que está prestes a entrar na grande tribulação. Orar pelas reuniões, pelas ações do corpo do Messias hoje na terra, pois quando envolve todo o seu povo, ele pode interferir. Clamar pela unidade do seu povo novamente, como em João 17. Pedir pela salvação de alguém. Quando é salvação, o Senhor interfere, sim. Se alguém chega na reunião onde eu estou, pedindo para orar por uma enfermidade ou outro problema grave, logo indago, és um salvo? Se for um salvo, para ele remédio, medicina, receitas, orientações de alimentação e explicar o motivo pelo qual não vou orar para interferência divina. Haja visto a suscetibilidade às aflições deste mundo. Se não é um salvo, um descrente, vou orar para Deus curar imediatamente. E creiam, o sinal será dado para que ele creia também e receba o Salvador. Olha que interessante o comentário do Akel aqui, né? Às vezes as pessoas acham que devemos salvar os que já estão salvos. Muitas vezes, a morte para algumas pessoas que já são salvas é o melhor remédio. Por quê? Não há comparação do mundo imaterial com o mundo material, que é o mundo onde vivemos. Esse mundo onde vivemos é um mundo da dor, do sofrimento. O mundo imaterial ele é tão superior a esse mundo que quem vai para lá, mesmo se tivesse a oportunidade de voltar, não voltaria. Sabe por quê? Porque é um mundo onde não há aflições, mesmo que alguns ainda estejam esperando pelo juízo. Claro que há pessoas sim passando por relogramação, sim, mas há aqueles que não estão passando por relogramação. E se já é um salvo, qual mundo você acha que essa pessoa preferiria estar? Aqui ou lá? Então é isso que o Akel fala, que ele pede libertação para quem ainda não é salvo, para que se essa pessoa tiver a oportunidade de se libertar de todas as suas crenças limitantes, de todos os seus pecados, talvez ela ainda possa libertar outras pessoas, passar para outras pessoas o testificar da vida dela, né? Então vamos continuar aqui. Você pode e deve agradecer pela vida aqui e pela vida eterna, pela existência, pelo sangue que nos alcançou, pelo Evangelho e por todas as coisas. Cuidado quando você ora agradecendo pela saúde no sentido de Deus ter lhe dado saúde. Isso não faz sentido. Afinal, os que não têm saúde não são amados por Deus? Ou pecaram? Ou seus pais pecaram? Percebe? Vai cair no mesmo misticismo tolo dos fariseus que julgavam os que sofriam tragédias. Agradeça pela saúde no sentido de ter vida, de existir, de entender, não como que Deus tenha lhe dado diretamente em detrimento dos demais que estão num leito de dor ou desenganados pela medicina. Você pode pedir sabedoria, entendimento, que sua mente se abra para exercício dos dons que nasceram em você naturalmente e que se desenvolvam para discernir as vozes do mundo e tomar as melhores escolhas da vida. O Senhor deu dons aos homens. É através da ciência, dos dons que são presentes dele para a humanidade que podemos viver bem. Se você não vive em amor, se tem mágoa contra alguém, principalmente próximos, a Escritura é enfática em dizer que o Senhor nem ouvir ouve. Claro que isto é num sentido poético, mas expressa bem o dissabor do Criador em ouvir quem lesiona seu irmão. A oração do Pai Nosso é um exemplo poético da vontade dos homens e da vontade de Adonai. Como um pai ensina seus filhinhos, não poderia ter sido diferente, não podendo nós pegarmos versos isolados como caixinha de promessa para entender que somos privilegiados. O possível é para nós o impossível para Deus.
Quase tudo você pode resolver, porque o Senhor habita em você e te deu dons e entendimento. Então vá e faça. Resolva, você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer é para o Senhor, mas não significa que Ele vá fazer. Embora Ele seja o Todo-Poderoso, El Shaddai, o justo, sua justiça é maior que o seu poder e é por isso que o seu poder é o amor, porque é um poder justo. A proteção de Deus não se dá misticamente pela oração, mas pela abertura do entendimento, sendo prudente e vigiando sua família, cuidando dos seus filhos e zelando pela segurança deles. Se envolver a igreja, então sim, o anjo soltará Pedro da prisão. Do contrário, estamos sujeitos a qualquer coisa. Nunca ore para Deus visitar enfermos ou necessitados, essa missão é sua. Nunca ore para Deus fortalecer um irmão quando ele estiver triste, pois o Senhor não fortalece misticamente, mas através de pedras vivas, irmãos, membros do corpo como ele, templos de carne onde o Eterno habita. Não ore pedindo um sinal, isto é de muita ousadia. Vale a fé, mas sinceramente você está sendo muito ousado. Lembre-se, sem privilegismo. Pedir para o Senhor, guiar, orientar, mostrar o caminho é louvável, pois também se refere aos dons. Ele é a luz que mostra o caminho por meio do entendimento que nos deu. A oração pode ativar o que em nós já existe, mas que talvez nunca foi acionado. Ore e sua mente se abrirá. A oração pedindo sabedoria é como uma fórmula, como um tesouro à sua disposição. Está na prateleira ao seu alcance. Um pai tem 5 filhos. Um dos filhos se aproxima e pede um brinquedo. O pai não pode dar aquele brinquedo, pois se der para aquele filho, logo terá de dar para todos os outros. Entendeu o óbvio? Se ele for dar, dará para todos. Está na hora de orar certo. Imagine agora o Todo-Poderoso esperando você falar com ele. Quem sabe pela primeira vez depois de muitos, com o coração aberto, sem ritos, sem cerimônias ou solenidades. Fale organicamente e respeitando sua justiça. Ou seja, pessoal, fale com Deus como se você estivesse falando com qualquer pessoa que você tem intimidade. Você não fala através de ritual, você não acende uma vela, você não pega uma Bíblia na mão, você não decora texto, nada. Você fala o que você realmente está sentindo no coração, né? No começo parece assim, nossa, que tanta regra, parece que é meio complicado. Não, não é. Na verdade, é só você tirar o que está místico aí no seu coração, de acreditar que, pelo fato, às vezes, de você ter saúde, Deus está olhando mais para você do que para o outro irmão. Muitas vezes, o outro irmão, às vezes, merece mais do que a gente, não é? Às vezes, o outro irmão tem mais fé. Porém, não agradecer nesse sentido, mas você olhar e entender que Deus deu o dom da vida para você e para tantas outras pessoas, né? E agradecer por essa oportunidade de estar aqui, vivenciando o crivo, de poder enxergar certas coisas que antes você não enxergava. Agradecer por ter a oportunidade de estar abrindo os olhos de outras pessoas também. Pedir dom mesmo. Aquele dom que está enraizado dentro de você, mas que você ainda não colocou para fora. Eu lembro que, mesmo antes, sem saber orar dessa forma, eu estava saindo, tinha acabado de sair do sistema, e eu sabia que tinha muita coisa fora do lugar, muita coisa errada. E eu comecei a pedir, meu Deus, não me deixa desistir do que eu preciso saber. Me mostra a verdade, que eu vou encontrar a verdade, doa a quem doer, e se me doer não importa, eu quero descobrir a verdade. Me mostra os dons que estão aqui dentro, para mim poder entender, interpretar, enxergar de todas as formas que eu ainda não enxerguei. E aí comecei a pedir sabedoria. Eu preciso ter vergonha de parar de falar na frente das câmeras, porque eu sei que isso é só um motivo para mim não falar do Senhor para outras pessoas. Eu sei que está tudo muito aqui enraizado dentro de mim, eu tenho capacidade de falar para as pessoas. Eu falo português, as pessoas aqui no Brasil também falam, elas vão entender. Então hoje eu falo para as pessoas de vários estados brasileiros, com vários dialetos, culturas, gírias diferentes, mas todo mundo consegue entender o que eu falo.
E quando não consegue, vocês sempre mandam comentários e eu explico, né? Para vocês poderem entender da melhor forma. É assim que acontece, gente. Eu ainda não sei tudo sobre tudo, nunca vou saber, na verdade, né? Mas tem muitas coisas que eu ainda não passei porque eu realmente não sei, eu estou estudando. Mas eu acho que tudo que a gente sabe, por mínimo que seja, a gente deve falar. Eu já falei em outro vídeo como orar fora do sistema. Já também tem outro vídeo que eu explico como orar se Deus não interfere, de que forma? Será que adianta eu orar se Deus não interfere? Tá tudo bem mastigadinho. Eu vou deixar os dois links aqui abaixo para vocês poderem ver esses dois vídeos aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, me perguntem. Tá aqui todos os meus dados, meu Telegram, meu Instagram, tá tudo aqui embaixo, é só me chamar que eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar, tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!